Bem-vindas ao nosso espaço. Essa é a nossa comunidade praticando autoconhecimento. Eu sou a Glécia, praticante de autoconhecimento já tem algum tempo. E nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história, só um breve resumo de como eu comecei aí no autoconhecimento. Eu acho importante falar porque para cada um é uma maneira diferente, né? Cada um teve aí os seus motivos para poder começar. E no meu caso eu fiz alguns questionamentos, né? Como eu já falei anteriormente, eu me colocava muito na posição de vítima, né? Mesmo sem saber que era uma posição de vítima. Eu sempre queria achar um culpado, culpar ali talvez a Deus, questionar Deus por coisas assim que não tenho que questionar, sendo que eu tive uma escolha, eu pude fazer uma escolha se eu me encontrava em alguma devida situação. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, sobre o início aí de tudo. Bom, no meu caso envolveu algumas coisas que somatizaram aqui no meu corpo, com relação a doenças aí autoimune, doença no caso, né? Eu desenvolvi um hipotireoidismo e eu descobri ele, eu estava beirando próximo aí aos 30 anos de idade, entre 29 e 30 anos de idade. Eu acabei descobrindo numa consulta ginecológica. Fazia muito tempo que eu não cuidava de mim. Inclusive, olhando algumas coisas que aconteceram, eu pude ver o quão desleixada eu era comigo, com a minha saúde. Eu me largava muito. Eu cuidava muito do externo, né? Não é necessário cuidar da nossa aparência física, mas o meu interno eu não cuidava. Então eu descobri o hipotireoidismo numa consulta ginecológica, beirando aí os 29, 30 anos mais ou menos, onde a ginecologista ela pediu um check-up de tudo ali, todos os exames possíveis. Fiz os exames, chegou o dia do retorno da consulta, levei os resultados. A grande maioria estava tudo ok, mas aí ela viu que a vitamina D estava baixa e automaticamente quando ela viu os exames T3, T4, ela automaticamente já me medicou e me encaminhou para um especialista. Eu comprei os medicamentos, passei a tomar, eu tomava em jejum um comprimido por dia e após 30 minutos eu tomava o meu café da manhã. Eu achava isso um absurdo, eu ter que tomar remédio. Aquele pensamento, eu não nasci com isso, eu não vou tomar remédio, mas eu acabei seguindo tomando remédio enquanto eu esperava o dia de chegar com o especialista. E isso aconteceu de uma maneira muito sutil que eu não percebi, né? Eu só fui me dar conta do que estava acontecendo quando o médico, o especialista, o endócrino, me falou. Você não percebeu que você ganhou peso ultimamente? E eu parei para pensar, né? Eu comecei a comprar roupas maiores e não percebia. E tipo assim, eu usava 36. E no momento da consulta eu estava usando 44. Então foi uma coisa assim que eu fui empurrando com a barriga que eu não percebia. De tão hipnotizada que eu era com a situação, não sei o que acontecia comigo, não sei mesmo. Ou não queria ver, né? E quando eu cheguei lá, o médico, ele me falou os sinais. As minhas unhas viviam craqueladas, quebradas, não eram fortes. E meu cabelo caía muito, muito mesmo. A minha pele vivia extremamente ressecada, por mais que eu hidratasse, passasse creme, era sempre aquela coisa cascuda, feia. Ele me pediu mais uma bateria de exames e um desses exames foi uma ressonância magnética. E daí eu tinha desenvolvido um tumor no caroço, do tamanho de um caroço de arroz, na minha glândula pineal. Ele falou que não era nada assim de preocupante, que eu podia ficar despreocupada, né? Passei a tomar os medicamentos para regular a tireoide, porque uma coisa está interligada na outra, isso é fato, não tem como negar. Repeti a ressonância e ele me acalmou e falou que não tinha problema nenhum, né? Que estava tudo ok, mas que eu teria que ficar continuando a tomar os medicamentos aí enquanto eu estivesse vivendo, né? E mesmo assim eu não me conformava com isso, né? E eu questionava, mas por que isso aconteceu comigo? Por quê?
Eu queria uma resposta. E continuei empurrando a vida como eu sempre estava empurrando. A única coisa que eu sabia fazer era trabalhar, sair, trabalhar e sair. Tinha uma compulsão muito grande. Eu vivia comprando roupas, sapatos, perfumes, né? Então era uma pessoa muito compulsiva também. Provavelmente eu queria tampar algum buraco, eu não sabia. Até que eu trabalhava numa empresa, né? Eu fiquei trabalhando nessa empresa durante quase 8 anos. E teve um período que eu saí de férias. Saí de férias no mês de dezembro. Eu voltei em janeiro. Minto. Saí de férias em janeiro e voltei em fevereiro, que foi na época que ia começar o carnaval. Eu sofri um acidente de moto. Eu fraturei a parte de baixo do meu joelho, onde pega a tíbia e a parte ali da canela, né? Fraturou em 4 partes. A parte de baixo do meu joelho esfarelou. Precisei ficar internada e eu não queria, né? Quem que quer ficar internado? Eu lembro que quando eu caí de moto, um cachorro entrou na minha frente, foi uma coisa assim muito rápida, não deu tempo de fazer nada. Eu estava indo fazer a troca de um produto para uma das minhas revendedoras, não deu tempo de chegar até a casa da revendedora. Um cachorro entrou na frente da moto, não deu tempo de frear, para nada. A moto caiu em cima da minha perna e graças a Deus não vinha carro atrás nem nada para ser uma coisa muito pior, né? Não sei de onde surgiu gente nesse momento, no período do acidente, que fez uma roda em volta de mim, eu deitada ali no chão. E eu lembro também dos cuidados que eu recebi aí do universo, né, de Deus. Teve um homem que foi ver o que estava acontecendo, um curioso também, mas foi um curioso de muita utilidade. No momento que eu caí, uns minutos antes estava chovendo, tinha cessado a chuva e eu caí em cima de uma poça d'água. Eu ralei esse braço aqui também. Aí eu fiz até a tatuagem para poder cobrir a cicatriz, porque ficou bem feio. Pegou essa parte aqui assim, ó. E tem um ponto aqui da minha pele que ele ficou mais áspero, né? É tanto que quando o tatuador foi fazer a tatuagem, ele teve que mudar a espessura da agulha. Então por isso eu fiz essa tatuagem aqui, porque eu ralei o braço todo. A perna não deu fratura exposta, né? E no momento que esse rapaz chegou, esse curioso, ele chegou com uma toalha e colocou embaixo do meu braço, porque era naquele período de chuva e sol. Então o sol voltou de novo, mas voltou trincando, voltou muito quente, e aquele vapor, né, o contato com o asfalto, do sol no asfalto, então aquilo ali estava escaldante. Ele colocou a toalha embaixo do meu braço, até esperar eu vir ajuda. Veio o corpo de bombeiros, e eu lembro também que nesse período, olha como que eu não me permitia ser ajudada, e eu preciso trabalhar muito isso ainda em mim, de aceitar ajuda, né? E eu lembro que quando os bombeiros eles foram me colocar naquela maca, né? Eu tentando ajudar a me colocar na maca, aí um dos bombeiros pegou e falou, ó, espera. Todo mundo parou, eram em 4. Moça, você não precisa fazer força. Você só tem que ficar quieta pra gente poder colocar você aqui. Aí eu, tudo bem, fiquei quietinha, me colocaram. A minha perna, ela ficou dobrada, eu não conseguia esticar. Só que conforme foi chacoalhando, acho que o sangue foi começar a querer esfriar. Eu comecei a sentir muita dor. Aí eu falei para um dos bombeiros, eu falei, olha, minha perna tá doendo muito. E eles não podem mexer, né? Aí ele colocou a mão no meu pé e pegou e falou assim, ó, não tem quando você vai acelerar o carro, então você vai empurrar a sua perna até o limite que você conseguir. E assim eu fiz. Eu chorava de dor, chorava. E parecia que não chegava nunca na Santa Casa, parecia que não chegava nunca, e chacoalhando, e sirene ligada, aquele barulho de sirene. Eu fiquei um bom tempo meio que atordoada quando eu escutava barulho de sirene, me dava uma tremedeira, me dava uma vontade de chorar. E, enfim, chegamos. Eu tava sentindo muita dor mesmo.
Aí um dos enfermeiros veio com uma injeção para poder dar uma amenizada na dor. Fui para o raio-x, tiraram o raio-x, tudo, e vieram 2 médicos conversar comigo. E falaram, olha, tem alguém te esperando lá fora, porque você vai precisar ficar internado, você vai ter que pegar algumas coisas na sua casa e tal, né? Aí tava minha irmã e uma amiga minha, elas entraram e eles explicaram a situação, olha, ela vai ter que ficar internada, porque houve fratura na perna, não tá exposta, e a gente vai precisar esperar a perna dela desinchar, o joelho desinchar, porque não dá pra gente fazer a cirurgia do jeito que tá aqui. Gente, depois de algumas horas que eu consegui ficar sentada, que aconteceu a internação, que eu fui ver o meu joelho direito, ele tava desse tamanho. Sabe um melão? Ele tava do tamanho de um melão. Então, realmente, não tinha como, no ato ali, fazer uma cirurgia, porque qualquer corte que fizesse ia abrir mais do que necessitava, do que precisava. Eu lembro que eu perguntei pros médicos, né? Não pode pôr um gesso e ir pra casa, esperar? Aí um dos médicos, ele pegou e foi muito realista comigo. Ele pegou e falou, olha, a parte de baixo do seu joelho esfarelou e não tem o que fazer, você vai ter que ficar internada. Ok. E assim foi. Na primeira internação, eu fiquei 13 dias. Foi muito complicado e demorou aí quase... Cronologicamente falando, eu não vou conseguir me lembrar a quantidade de dias que eu fiquei com a perna inchada. Eu sei que todos os dias ia sempre algum médico me ver e a perna não desinchava. Eu tive que fazer uma primeira, digamos, operação. Eu tive que colocar a gaiola para poder alinhar a perna para ela desinchar. Eu praticamente vivia com a perna para cima para ver se voltava ao normal, mas voltava a desinchar, né, digamos assim, o normal de desinchar. Mas nada, até que o médico pegou e falou, olha, não tá desinchando, a gente vai ter que colocar aí a gaiola, vai ter que colocar esses ferros aí para poder alinhar sua perna, para poder desinchar, né. E, né, fiquei em jejum. Então, foi aí que teve que colocar para desinchar, gente. Acho que passou uns 3 dias, mais ou menos, a perna deu aquela realmente desinchada. É horrível ficar com aquilo na perna. Eu lembro que eu fui tomar banho, eu tinha que descer pra cadeira de rodas, uma ponta dos ferros bateu na cama. Gente, eu senti aquilo como se estivesse chacoalhando o meu cérebro dentro da cabeça. O impacto que deu, e não foi um impacto grande, foi só uma encostada, tipo ferro com ferro. Nossa, gente do céu, nem vou falar nada. Desinchou e eu fui para cirurgia de novo pela segunda vez para colocar as placas, os pinos, e deu tudo certo. Foram mais ou menos aí umas 4 horas e meia de cirurgia. O médico falou que foi uma cirurgia bem complicada, mas que tinha dado tudo certo. Conforme foram passando os dias, a mobilidade do joelho estava ótima, a articulação, tudo direitinho. Eu levei aproximadamente 40 pontos na perna e tive alta, deu tudo certo na cirurgia. Só que com o passar dos dias, né, eu tive alta, eu ia ter um retorno daqui 15 dias. E conforme foram passando os dias, a perna não desinchava e começou a ter muita secreção, né? E eu comecei a perceber que é como se o nylon tivesse rejeitando, como se a minha pele estivesse rejeitando ali o nylon, os pontos. Então tive retorno depois de 15 dias, a minha irmã foi comigo lá, o médico precisou colocar tipo um cotonete assim grandão para coletar alguma coisa de dentro da perna e mandou para análise. E a notícia foi que eu tive que ficar internada mais uma vez, porque eu tava com uma bactéria ali no local. Aí o médico pegou e pediu para minha irmã me deixar fora da sala e que queria conversar com ela. Eu só fui saber disso, que o médico conversou com a minha irmã depois de 1 ano, depois que eu já tinha voltado a andar tudo. O médico falou que se eu não tivesse ido a tempo, eu tinha perdido a minha perna. E
ainda bem que a minha irmã insistiu para me levar, né, que foi no retorno. E eu não queria ficar internada, quem que gosta de ficar internada, né? Mas foi necessário. Eu não lembro também a quantidade de dias que eu fiquei internada, eu sei que eu fiquei bastante dias, porque os medicamentos tinham que ser colocados na veia, né? Então, para poder fazer um efeito mais rápido, para poder matar aquela bactéria e tal. E conforme foram se passando os dias, foi amenizando, amenizando, amenizando. Só que demorava para poder fechar, né? Eu tive alta, mas mesmo assim eu percebia que demorava para poder fechar ali um lado da perna. E toda semana eu estava tendo retorno para o médico me acompanhar. E daí eu fui, e num desses dias ele pegou e falou: ó, vamos trocar esse nylon aqui. E daí ele mudou o ponto, mudou o nylon lá direitinho. Eu sei que acabou melhorando muito rápido. Mas por que eu contei tudo isso, né? Eu já havia recebido sinais aí do universo há muito tempo e eu que não quis perceber, ou estava em transe, não sei. É como se eu realmente tivesse adormecida e não percebesse as coisas. Mas eu questionei muito, por que que aconteceu isso comigo? Por que do acidente? Por quê? Aí eu fui buscar respostas, procurei sobre somatização, procurei sobre lei de atração, e eu comecei a perceber que a minha vida era totalmente bagunçada, que eu apenas estava vegetando, eu não estava vivendo, né? Então, graças a tudo isso que aconteceu, hoje eu consigo agradecer, aceitei o que aconteceu, me trouxe para o autoconhecimento e me fez questionar muitas coisas, né? O porquê que eu desenvolvi o hipotireoidismo, o porquê do acidente. E eu pesquisei por que eu desenvolvi o hipotireoidismo. Eu sempre fui uma criança muito calada, né? Então, quando eu tentava falar, cala a boca, fica quieta. Na escola era, você fala demais, tem que ficar quieta. E aí em casa, quando eu chegava, ou a professora falava alguma coisa para a minha mãe falava, se é para você ir para a escola e não é para você falar nada, você tem que ficar quieta. Então eu comecei a retrair, retrair, retrair. E eu percebia também que eu não conseguia externar o que eu sentia, externar o que estava aqui dentro. Eu tinha uma dificuldade enorme, né? Entra outras coisas, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, que senão vai ficar muito extenso. Mas aí eu descobri que eu acabei somatizando todo esse sentimento reprimido dentro de mim, né? E quando eu era mais nova, eu tinha o hipertireoidismo, que eu sempre fui muito magra, muito magrinha, uma criança magrelinha, muito acelerada, mas eu não falava. E então eu sempre tive ali um distúrbio na glândula da tireoide. Então, digamos que com o tempo ela trocou de hiper para hipo. Mas foi pesquisando sobre o hipotireoidismo que eu descobri que eu somatizei muita coisa no meu corpo, né? Então eu passei a tentar externar os meus sentimentos. Então eu entrei com a escritoterapêutica, entrei aí gravando vídeos em particular sozinha para falar, né? E tentava escrever tudo que eu estava sentindo. Para você ter uma noção, eu não tinha nem noção de como identificar as coisas que eu estava sentindo. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva? Eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Eu não sabia dar nomes. Então, graças ao hipotireoidismo, né, digamos assim, que eu fui buscar o porquê que eu somatizei, eu encontrei respostas. Então, foi aí o princípio do autoconhecimento. E o acidente, eu acredito que não que Deus seja punitivo, não tem nada a ver com isso, a espiritualidade seja punitiva, o universo pune, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que foi um momento de onde eu precisei parar para analisar toda a situação da minha vida. Que se eu não tivesse acontecido esse acidente, talvez eu estaria continuando vivendo da mesma maneira, acelerada, só trabalhando, não sabendo o que fazer da vida, sem saber o que eu ia fazer, sem saber se eu ia ter uma profissão, sem sentir as coisas que precisam ser sentidas, me ignorando, continuando numa vida onde eu saía para esconder os traumas, as crenças limitantes. Então, eu acredito que o princípio de tudo mesmo do meu autoconhecimento foi devido a essas duas coisas que aconteceram. Ao desenvolver o hipotireoidismo,
e o acidente. Eu não tomo mais remédio para o hipotireoidismo. Eu sempre fiz o acompanhamento, tomando os medicamentos. Eu fui liberada, mas eu percebi que os hormônios não estão muito legais. Marquei consulta. E se tiver que tomar remédio novamente, eu vou tomar tranquilamente, porque eu aceitei o que aconteceu, eu acolhi, reconheci. E se tiver que conviver também, tá tudo bem. E em relação ao acidente de moto, eu fiquei com 40 pontos na perna. A cicatrização, ela foi assim horrível, ficou parecendo uma minhoca gigantesca. Não ficou bonito, e teve a parte que, de um lado da perna, que a carne, ela acabou morrendo, né? Ainda bem que foi a tempo de ver sobre isso. Mas ficou um fundinho, uma cavidade na perna, e isso me incomodava muito. Eu fiquei muito tempo sem usar ali short, vestido, saia, alguma coisa. Eu usava sempre alguma coisa que tampava, ou era calça, saia longa, nada que mostrasse a perna. E antes de eu ter alta de tudo, né, antes de finalizar com as consultas, o médico pegou e falou: olha, seu joelho ficou perfeito, você vai poder voltar a correr. Voltar a correr, eu nem passei a correr para realmente ver se a cirurgia deu certo, né? E hoje eu tenho uma vida normal com a perna. Às vezes, quando começa o tempo a esfriar, eu sinto um pouquinho mais de dor, mas tudo bem. Mas corro normal, só que assim, ficou uma cicatriz muito feia. Aí o médico pegou e falou assim: ah, Glécia, só não ficou bonita essa cicatrização, né? Cicatrização ruim que você tem, né? Toda vez que ele me via, ele falava a mesma coisa. Aí ele me deu a ideia: ah, faz uma tatuagem aí. Aí eu, é mesmo, né? Por que eu vou ficar com uma cicatriz dessa? Eu não ia fazer. Só que aí começou a me incomodar, porque parecia que tava todo mundo olhando para aquela perna. Tipo, às vezes a pessoa não tava nem aí pra nada e o negócio tava na minha cabeça. Cara, eu tô olhando essa cicatriz feia. Já teve gente que viu e perguntou, né? Ah, mas o que foi isso? Aí eu tinha que contar tudo e relembrar, e me doía falar sobre isso, né? Sobre o acidente. Era complicado pra mim. Mas aí com o tempo eu fiz a tatuagem, eu fiz umas rosas em cima, então quem olha assim, não tem nada. Inclusive uma amiga minha viu a tatuagem e falou: nossa, eu acho linda as suas tatuagens. Aí eu falei: ah, é pra cobrir uma cicatriz, né? Aí ela: cicatriz? Aí ela pegou e falou assim: como assim? Eu falei: é. Aí eu falei pra ela: ó, passa a mão aqui em cima da cicatriz que você vai sentir uma saliência. Aí ela: é mesmo? Nossa, mas nem parece. Ficou um trabalho muito bem feito também do tatuador. E é isso. E essas tatuagens que eu fiz, né? Não tem como eu mostrar a da perna aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo tirar uma foto e deixar aqui no vídeo. Mas essas tatuagens que eu fiz foi no momento onde eu senti que eu estava florescendo, que uma nova versão ela estava desabrochando, tipo, estava construindo, cultivando um novo jardim. E de fato é o que acontece. Hoje em dia eu consigo me regar, né? O autoconhecimento ele trouxe isso para mim. Deu cavucar as minhas crenças, mexer nos meus traumas, nas minhas dores, trazer à tona, reconhecer tudo isso, aceitar e acolher. E é sobre isso. Então, eu acho que é isso. Tomara que dê para vocês entenderem aí direitinho, meninas, o porquê de como começou o autoconhecimento na minha vida. Para mim não foi de uma maneira tranquila, foi de uma maneira bem dolorosa mesmo, muito dolorosa. Acredito que cada um tem a sua história para poder contar, tem sobre as suas dores, as suas cicatrizes, mas uma vez que se começa no autoconhecimento, não para mais. E se tem alguma coisa parada, duvide que está na hora de colocar em movimento, tá? Não se estagne. E é isso que eu queria contar aqui para vocês, é só um resumo, tá? Mais ou menos do que aconteceu. Bom, acho que ficou um pouquinho longo o vídeo, mas tenham paciência aí para poder assistir, para poder escutar, tá bom? Eu agradeço por vocês terem assistido até o final desse vídeo. Eu vou pedir para você, se você não é inscrita no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém, deixa o seu comentário se você gosta de vídeos assim, onde eu conto aí, compartilho as coisas que me aconteceram, as minhas vivências. E é isso. E a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau, tchau!